que não cabia no PTB de Getúlio nem no PDT de Brizola. Em 1980, esse sindicalismo viraria o PT. O Brasil saiu da ditadura por uma transição controlada. Os generais Geisel e Golbery, os arquitetos da abertura, planejaram o processo para que a esquerda não chegasse ao poder e os militares saíssem sem responder pelos crimes que cometeram. O pacote de abril de 1977, fechando o Congresso por 14 dias, a lei de anistia de 1979, com perdão também para os torturadores, a lei dos partidos do mesmo ano, fragmentando a oposição em 4 siglas para que o PDS, o herdeiro da arena do partido da ditadura, ficasse com a maior bancada. Eles conseguiram tudo o que queriam e, de quebra, desestruturaram a democracia partidária brasileira de um jeito tal que ela só foi capaz de se reorganizar na década de 1990. Mas o Brasil queria muito mais do que aquilo que estava sendo entregue. Em 25 de janeiro de 1984, 1,5 milhão de pessoas se encontraram na Praça da Sé. Não tinha medo, tinha felicidade. Aquele êxtase que desembocaria no encantamento com a liberdade do verão de 1985. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Lula, Fernando Henrique, Mário Covas, Fafá de Belém soltando uma pomba branca, enquanto todos cantavam o hino nacional. Em 25 de abril, a emenda Dante de Oliveira pelas diretas venceu no plenário da Câmara, mas não chegou ao quórum necessário para permitir que o brasileiro votasse para presidente. Não houve diretas. Houve Tancredo no colégio eleitoral em janeiro de 85 contra Maluf. Tancredo morreu sem subir a rampa e quem subiu foi José Sarney. Mas a Nova República, ela nasceu. E a Nova República tentou recompor o sistema partidário do Brasil com novos atores. O PT erra do papel do PTB. Sindicatos agora autônomos com a CUT. Funcionalismo, intelectuais progressistas, movimentos sociais, MST, UNE. O PT é a última grande máquina de reconhecimento da esquerda brasileira. O último partido a combinar base de massa, programa, organização e identidade. E diferentemente do PTB varguista, é uma máquina construída de baixo para cima. Pela primeira vez no Brasil, o trabalhador tem uma organização que é dele, não do Estado. O PSDB erra do papel do UDN, classe média profissional, técnica de gestão, reformismo. A mensagem é: você, profissional qualificado, é quem faz o país funcionar. Competência e mérito são o que importa. A diferença é que veio de um jeito mais progressista e talvez por isso mesmo não tenha conseguido encantar o eleitorado mais conservador como a UDN fez no passado. PMDB e PFL herdaram o PSD. Oligarquias recicladas, política territorial, o centrão como infraestrutura de continuidade do poder local. E aqui entra uma observação importante, tá? O centrão não oferece reconhecimento a ninguém. Oferece patronagem, que é outra coisa. Patronagem é troca. Eu te dou algo em troca do seu voto. Reconhecimento é pertencimento. Você importa porque pertence ao grupo. O centrão não se importa se você pertence. Se importa com a sua utilidade. Os 3 partidos estavam ali, só que as 3 camadas nunca mais voltaram a operar todas no mesmo alinhamento como aconteceu na República de 45. A Nova República teve seus próprios momentos de imaginário compartilhado, mas cada um durou menos e foi mais frágil que o anterior. Como se a capacidade do Brasil de gerar a camada do alicerce, a ideia comum de povo, como se ela estivesse se esgotando. Foram 3 momentos. O primeiro, a democratização, 1985 a 88. A luta contra a ditadura é o último grande projeto nacional compartilhado. Direta Já põe o país inteiro na rua. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, Ulisses com texto erguido, é a Brasília da Nova República. Prova de que o Brasil é capaz de se refundar. Esquerda e direita, trabalhador e empresário, todos pertencem ao mesmo processo constituinte. Durou 3 anos. A hiperinflação e a crise de Collor e a desilusão institucional, elas dissolveram essa euforia, né? O segundo momento foi o Plano Real, 94 a 2002. A estabilização da moeda é um feito real e universalmente compartilhado. Todo mundo se beneficia quando a inflação para. Mas o Plano Real, ele gera reconhecimento pragmático, não épico. Não há equivalente a Brasília. Não há 50 anos em 5. FHC foi um presidente fundamental. Até ali nunca um governo havia tirado tanta gente da pobreza. Mas não foi percebido como um gigante. O projeto foi estabilizar, organizar. A mensagem implícita, estamos todos melhores porque a inflação acabou, funciona, mas não emociona. O terceiro momento era Lula, 2003 a 2012.
O maior período de inclusão material da história brasileira. Bolsa Família, ProUni, valorização do salário mínimo, crédito para a classe C, a nova classe média. 30 milhões de pessoas saem da pobreza. O Brasil é capa da Economist, né? Brasil takes off. Há de novo um imaginário de futuro. Olha, é difícil não comparar Lula a Getúlio. A comparação não é só retórica, ela é estrutural. Em ambos os casos, o líder substitui uma mediação pessoal por uma mediação estatal. Conquista lealdade real, mas não cria infraestrutura autônoma de reconhecimento, sabe? Vamos lá. Getúlio substituiu a relação patrão-operário sem direitos pela CLT e pelo sindicato oficial. O operário ganhou dignidade, mas a dignidade ficou ancorada no Estado, identificada com o líder. Lula substituiu a relação coronel dependente no Nordeste e no Norte pelo Bolsa Família e pelas políticas de transferência direta. O mais pobre ganhou cidadania, mas a cidadania ficou igualmente ancorada no Estado, identificada com o líder. A conquista é real. A conquista é civilizatória. O Bolsa Família matou o coronel como mediador. Para uma mulher do interior do Maranhão, o cartão no CPF dela significou que ela deixou de precisar pedir. O dinheiro vem todo mês, sem depender do vereador, sem genuflexão. Isso é uma revolução de dignidade, não apenas de renda. A lealdade a Lula no Nordeste não é só sobrevivência material, é timos. Ele me viu quando ninguém me via. Ele me tirou da humilhação de depender do chefe local. Mas o reconhecimento que essa arquitetura produz é do tipo varguista. Forte enquanto o líder e o programa existem, frágil quando qualquer dos dois falha. Nos dois casos, CLT e Bolsa Família, o cidadão passa a existir politicamente como beneficiário, não como agente. Ele recebe reconhecimento, mas ele não produz. Não constrói com as próprias mãos. Sabe qual é a grande ironia? Lula pessoalmente entende o Timos. A biografia dele inteira é uma narrativa de dignidade. O nordestino que migrou, o operário que virou líder sindical, o homem que enfrentou a ditadura e a prisão. Lula nasceu severino. Mas o partido que ele construiu acreditou no marxismo. Acha que dignidade se compra com o aumento da renda. Timos. Dignidade vem de outro lugar. Dignidade vem de as pessoas no entorno de nós reconhecerem que temos valor. Em junho de 2013, gente foi para a rua e ninguém tinha certeza por quê. Era o passe livre, era a corrupção, era a Copa, era tudo. E o que estava acontecendo, em parte, era o seguinte. As três camadas da democracia estavam começando a parar de funcionar todas ao mesmo tempo. O Estado de Direito e o Estado impessoal exposto pela corrupção. As poucas organizações da sociedade civil aparelhadas e controladas pelo governo do PT. Modelo Vargas puro. E a ideia comum de Brasil estava se esvaindo. Aquilo era só o princípio da crise, porque depois piorou. O PT perdeu a base sindical. A desindustrialização e a informalização do trabalho dissolveram a classe operária organizada, que era sua razão de existir. O partido migrou para o governo e para o identitarismo cultural, abandonando a linguagem da dignidade universal do trabalhador. O PSDB morreu. A classe média que ele representava se fragmentou. Parte foi para o centro, parte para a direita radical, parte para a abstenção. Não tem mais partido da competência, só ressentimento contra o outro. O Centrão sobreviveu, porque patronagem não precisa de reconhecimento, mais que isso. O Centrão prosperou com a fragmentação. Em 2018, a Câmara atingiu o pico histórico de dispersão. 30 partidos com representação. E hoje, em 2026, o bloco de partidos pivô soma mais de 260 cadeiras. Mais do que o necessário para uma maioria sem nenhum dos polos ideológicos. O Centrão pode governar sem a esquerda e sem a direita. A única infraestrutura política que funciona é justamente a que não oferece pertencimento. E ela passou a ter mais poder do que nunca. Não foi só isso que aconteceu. 2 novos grupos emergiram sem partido, igualzinho a 1930. Lá foi a turma dos operários, foi uma nova classe média. Na República de 46, o PTB passou a representar um, a UDN o outro. Agora, repete o padrão. Novos pedaços da sociedade ficam sem representação política e o sistema racha. Você já conhece esses 2 grupos do episódio passado. A periferia urbana, muitas vezes evangélica, nova classe trabalhadora, já não operária, marcada por informalidade, ambição de ascensão, sociabilidade religiosa. Não quer ser representada como classe trabalhadora tradicional. O seu imaginário é de mérito individual, disciplina, autonomia.
As igrejas evangélicas preencheram um vácuo, oferecem rede, emprego, dignidade, pertencimento e uma certa narrativa de ascensão que devolve agência ao indivíduo. A teologia da prosperidade é uma máquina de reconhecimento ativa. Seu sucesso é mérito seu com a ajuda de Deus. Contra o reconhecimento passivo do Estado, você recebe, a igreja oferece outra coisa. Você conquista. É muito mais poderoso. E tem o agro-sertanejo moderno, uma nova classe empresarial, uma nova classe média, uma cultura inteira formada em torno do interior produtivo e tecnificado. Tem poder econômico e representação corporativa, as frentes parlamentares, os lobbies. Mas olha, não tem partido, não tem narrativa nacional, não tem reconhecimento como projeto de país. Sabe que é forte, mas não sabe como traduzir essa força em pertencimento. Não ao todo. Ainda sente que o país lhe virou as costas, que o país o rejeita. Aliás, os dois grupos acham que o país não os reconhece. Timos, pertencimento. Os dois grupos imensos que a gente apresentou no episódio 1, com todo o seu peso eleitoral e cultural, estão no atual sistema partidário órfãos. E aí, sobre as ruínas, surge a oferta polarizada do nosso tempo. De um lado, o PT. Do outro, o bolsonarismo. E dá para resumir a diferença numa única chave. O PT oferece integração pelo consumo. Bolsa Família, crédito consignado, Minha Casa Minha Vida, ProUni, valorização do salário mínimo. Tudo converge no mesmo ponto, inclusão pelo acesso ao mercado. A classe C pode ter geladeira, TV, celular, passagem de avião, diploma. O shopping center como arena de igualdade. Mas a integração pelo consumo tem 3 fragilidades. Primeiro, consumir não é pertencer. O beneficiário que compra uma TV de 42 polegadas sabe que pode comprar com uma classe média, mas não sabe se é classe média. A identidade é instável. Segundo, o consumo pode ser tirado. A recessão de 2015 e 2016 demonstrou isso. Quem subiu pelo crédito caiu pela inadimplência. E terceiro, mais profundo, o consumo não responde à pergunta: quem sou eu? Timos não quer apenas conforto, quer sentido. JK disse ao Candango: você está fazendo história ao construir Brasília. Lula disse ao cidadão: você agora pode ir ao shopping com aumento de renda. Para um foi oferecida a oportunidade de tomar parte de um épico. Ao outro foi oferecido um par de tênis. O bolsonarismo oferece integração pela identidade. Não dá geladeira, não dá diploma, não dá renda. O que dá uma resposta à pergunta que o PT não respondeu. Você é um patriota, um cristão, um trabalhador honesto, um pai de família, um cidadão de bem. Você é o Brasil verdadeiro. Repara como isso é assimétrico. O PT é estruturalmente procíclico. Funciona quando a economia vai bem. Nunca antes na história desse país é um slogan de bonança. Quando a bonança acaba, o slogan fica falso. O bolsonarismo é estruturalmente anticíclico. Identidade não precisa de PIB. Você pode ser patriota na recessão. Pode ser cidadão de bem no desemprego. A oferta identitária funciona especialmente bem na crise, porque é justamente quando o consumo falha que a pergunta "quem sou eu?" se torna mais urgente. Em uma frase, o PT deu ao pobre o que o psicólogo Abraham Maslow chama de necessidades básicas, mas tratou o timos como subproduto do consumo. O bolsonarismo entendeu que a equação é ao contrário. Timos não é subproduto, é anterior. A pessoa precisa saber quem é antes de se importar com o que tem. Isso não significa que o bolsonarismo esteja certo. O que ele oferece é megalotimia destrutiva. Reconhecimento pela exclusão do outro. Nós somos o Brasil verdadeiro, vocês não são. É reconhecimento por exclusão do outro. Mas o bolsonarismo identificou a ferida certa, mesmo oferecendo o remédio errado. E o PT, ao tratar a dignidade como questão de renda, ofereceu o remédio errado para uma ferida que nem chegou a diagnosticar. A demanda por timos está mais viva do que nunca no Brasil de hoje. Quem sou? O que faz de mim respeitável? O que há de valor em mim? O que me aproxima dos outros? O que faz de nós um só povo? A demanda está viva, mas não tem endereço institucional. A periferia evangélica encontrou reconhecimento na igreja, mas é reconhecimento comunitário, não nacional. O agro encontrou poder corporativo, mas não uma história que o encaixe no todo que é o Brasil. A classe média diplomada encontrou identitarismo, mas não pertencimento. O trabalhador informal encontrou coach e empreendedorismo de si mesmo, mas não solidariedade. Cada grupo achou uma resposta parcial. Nenhum achou uma resposta que inclua todo mundo. Tudo isso tem motivo de ser.
A terceira camada, a ideia comum de povo, desabou. A seleção perdeu de 7-1 em casa, Brasília virou sinônimo de corrupção, principalmente a esquerda olhou para a ideia de três raças, a ideia de mestiçagem, e a rechaçou. A ideia núcleo na qual baseamos toda a construção das curvas, do batuque, da ginga, da simpatia, da morenice, do sol, do mar, a base em cima da qual construímos por um século o conceito do que é ser brasileiro, passou a ser recusada por metade do espectro político. Aí foi fácil para a camisa da seleção ser capturada pelo outro lado. Claro, a mística da seleção nasce toda da mestiçagem. Não há mais uma síntese. Perdemos uma ideia comum do que é ser brasileiro. O PT fala de redistribuição para quem quer autonomia. O bolsonarismo fala de ressentimento para quem quer pertencimento. E ninguém fala de futuro compartilhado. Olha, eu sou liberal e democrata. Disse isso no episódio passado. Liberais são naturalmente cosmopolitas. A gente vê os países de fora não como antagonistas, e sim como modelos que podem nos inspirar e parceiros com quem interagir. Então me dá uma certa angústia o seguinte: as democracias liberais que mais funcionam, o Reino Unido, a Alemanha, a França, antes da crise atual, claro, os países nórdicos, são todas sociedades em que a camada do meio é densa. Sindicatos autônomos, partidos democrata-cristãos, igrejas que organizam a vida cívica da classe média e do empresariado, ordens profissionais com peso, associações cívicas com memória, organizações de pais de alunos ativas, associações de moradores que trabalham. Cada grupo tem suas instituições que conferem pertencimento antes e independentemente do Estado. No Brasil, essa camada do meio sempre foi rala. Os sindicatos nasceram tutelados, os partidos nunca foram de massa verdadeira, com exceção parcial do PT, e o PT deu certo e se tornou o único partido real com verdadeira penetração na sociedade por causa disso. Ele se baseava em sindicatos de verdade. As associações cívicas autônomas existiram, mas para faixas estreitas da classe média. A Igreja Católica, que na Europa sustentou a democracia cristã como pilar de pertencimento interclasses, no Brasil oscilou entre o conservadorismo de elite e a opção preferencial pelos pobres, sem nunca virar infraestrutura estável. Em pesquisas internacionais, apenas algo como 7% dos brasileiros afirmam que a maioria das pessoas é confiável, contra mais de 60% em sociedades do norte da Europa. O cientista político Christian Lynch resumiu isso muito bem. O brasileiro é um povo muito sociável, mas muito pouco social. Pode pular carnaval com centenas de pessoas, mas não dá para deixar a carteira no bolso, né? O resultado é que o time brasileiro sempre dependeu de dois suportes frágeis. Do Estado, CLT, carteira de trabalho, Bolsa Família, programas sociais, e do imaginário nacional, o povo mestiço, seleção, Brasília, bossa nova, democracia, inclusão. Quando ambos falham ao mesmo tempo, não sobra tecido associativo para compensar. O vácuo é muito mais radical aqui do que na Europa. Foi exatamente isso que aconteceu de 2013 para cá. As duas máquinas que historicamente ofereceram reconhecimento ao brasileiro, o Estado provedor e o imaginário narrativo, quebraram juntas. O Brasil tem 5 realidades distintas. 5 grupos com lógicas de trabalho diferentes, com relações com o Estado diferentes, com mundos morais e culturais diferentes. 5 grupos com pesos eleitorais relevantes cada um. E o sistema partidário herdado de 1985, com PT, PSDB e Centrão, foi desenhado por um Brasil que não existe mais. Aquilo era um espelho da República de 45. Saem PTB, UDN e PSD, entram PT, PSDB, Centrão. Para um Brasil de operários sindicalizados, de classe média ilustrada hegemônica e de oligarquias regionais, funciona. Tudo isso ainda existe, mas não dá conta sozinho de explicar quem somos hoje. O Brasil mudou. O sistema partidário não mudou. Daí, 2 desafios encavalados. O primeiro é institucional. Precisamos de um sistema partidário capaz de representar esses 5 mundos. Não vai sair do nada, vai sair do reconhecimento de que o agro é um pedaço inteiro do país que não tem partido, que a periferia urbana evangélica é outro pedaço imenso sem casa política, que a classe média urbana se cindiu em 3 subtimes que mal conversam entre si. Reconhecer isso já é meio caminho. O outro meio é difícil. É construção paciente de organizações da sociedade civil, de partidos com programas, de cobranças sobre quem se diz representante. O segundo desafio é narrativo.
A gente precisa de uma nova ideia de Brasil. Uma ideia que não recaia no paternalismo estatal de Getúlio e Lula, nem no identitarismo fragmentador, nem na megalotimia populista do Bolsonaro. Uma ideia que ofereça reconhecimento por contribuição feita. O desenvolvimentismo de JK funcionava porque oferecia o primeiro tipo. Você pertence ao Brasil porque constrói o Brasil. O candango e Niemeyer, operário e engenheiro, cada um com seu papel. O populismo contemporâneo funciona porque oferece o segundo. Você pertence ao povo verdadeiro, porque derrota o inimigo. A elite, o PT, os globalistas, os identitários. Se houver uma saída, ela passa por criar de novo arenas de prestígio por contribuição. Instituições, narrativas e políticas públicas que reconheçam o cidadão pelo que ele fez, não por quem ele odeia. A política brasileira está presa hoje na estrada do ódio. Sair dela exige não apenas redistribuição, que o PT tentou, nem apenas reconhecimento identitário, que o bolsonarismo oferece. Exige uma narrativa de futuro compartilhado em que contribuir valha mais do que combater. Em que o Estado trate com dignidade e não com desprezo quem dele depende. Termino voltando ao começo. Em 1954, Marta Rocha estava num palco em Long Beach querendo ser vista como bonita. O Brasil, junto com ela, queria ser visto como bonito. Aquela foi uma derrota colossal, porque foi uma rejeição da imagem que a gente tinha de si mesmo. Mas 6 anos depois, JK inaugurou Brasília. Em 58, na Suécia, Pelé foi campeão. Em 58, Tom Jobim, Vinícius e João lançaram Chega de Saudades e Frank Sinatra ligou para um botequim de Ipanema. Aquele grito preso no peito ganhou espaço, ecoou. O mundo respeitou o Brasil. E o Brasil gostou de ser visto, de ser observado com encanto, com respeito. Esse é o timos coletivo vencido. O Brasil que faz e é reconhecido por fazer. Mas no mesmo 1954, em Pernambuco, o Severino do João Cabral ainda não tinha nome. Continuava a ser Severino de Maria do finado Zacarias, ou Severino da Maria do João, ou Severino da Caetana, lá de cima, lá da serra. E essa parte, a parte do Severino, é mais difícil, porque a parte do Severino é a parte de cada brasileiro que não consegue ser visto, que se confessa em silêncio, que precisa que o Estado venha até ele, sim, mas que precisa também de uma sociedade que o reconheça pelo que faz. Uma sociedade em que a igreja, o sindicato, o clube, o partido o veja. Em que o Brasil inteiro tem uma ideia comum sobre quem ele é. A gente acertou o timos coletivo nos anos do desenvolvimentismo. Falhou no timos do Severino. Falhou em entender que democracia é construída pelo povo, não pelo Estado. A gente falhou de novo depois porque a nova república fez muito pelo brasileiro, mas nunca teve uma linguagem para conversar com ele de igual para igual. O Brasil deu renda, deu diploma, deu crédito. Não ofereceu um lugar onde a pessoa é construtora. Ofereceu em que ela é beneficiária. De novo, a crença de que democracia é o Estado que constrói, não a sociedade. O Brasil não ofereceu pertencimento. Pior, ele, o povo, quer conquistar o reconhecimento. Não temos uma infraestrutura de país, regras fáceis, educação boa, facilidade e não dificuldade para que ele possa conquistar. Ainda dá tempo, viu? Não é simples. A democracia liberal contraria a natureza humana toda vez que ela tenta funcionar para valer. Mas ela é também justa com todo mundo de um jeito que nenhum outro regime já imaginado conseguiu ser. Cabe aos partidos reconhecerem os 5 mundos. Cabe à sociedade civil engrossar a camada do meio. E cabe a todos nós construirmos uma ideia nova de Brasil. Uma ideia comum. Uma ideia em que a Marta seja vista, em que o Severino tenha nome. Afinal, somos todos brasileiros. A gente precisa conseguir lembrar disso.
O algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No ponto de partida sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em a sociedade que o algoritmo criou. O olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos dois lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então eu voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada. Porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida da série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium.